Tudo bem, aqui é a Estratégia de Investimento. A gente vai falar de um tema hoje sobre as americanas, mas vai falar assim, qual o efeito que toda essa fraude contábil que as americanas deu no mercado aí causou, principalmente nos bancos, os grandes bancos brasileiros, que são os maiores credores das americanas. E agora começou a anunciar os balanços e a gente está vendo esse real efeito que está causando nos bancos aí. O primeiro banco a divulgar resultado foi o Santander. Ele teve uma redução no lucro de 55% devido a essa parte do prejuízo das americanas. Por que, que os bancos fazem isso? Apesar daquele prejuízo não ser um prejuízo real, ele provisiona como um calote. Então ele tira isso, ele faz uma baixa contábil na sua DRE, porque ele sabe que aquele valor ali vai ser muito difícil, vai ser muito demorado ressarcir, então ele já tem aquele valor ali como um prejuízo, porque agora vai se acionar a justiça, empresa em recuperação judicial, isso daí vai decorrer por muitos anos, até a falência da empresa ou não, os bancos receberem isso daí. Então, hoje, o Bradesco, que é o que tinha mais dívidas, que era o maior credor das americanas, ele teve uma redução no lucro de 75%. Um banco brasileiro ter uma redução no lucro tão grande assim é um espanto, porque os caras das americanas, os caras foram tão ligeiros que eles deram um tombo até nos bancos, eles enganaram os caras mais malandros do mercado. E o que quer dizer isso? O Bradesco, que costumava anunciar um lucro entre 5 e 7 bilhões por trimestre, anunciou um lucro de 1,5 bilhões, teve uma redução de 75% no seu lucro. O Banco Santander teve uma redução de 55%. E o banco mais prejudicado provavelmente será o BTG Pactual, porque o BTG Pactual tem uma dívida, era credor dos americanos, uma dívida de 3,4 bilhões, as americanas tinham um empréstimo com o BTG, e esses 3,4 bilhões em relação ao valor de mercado do BTG equivale a mais ou menos 4% do seu valor de mercado. Em relação aos outros bancos, o Itaú, o Banco do Brasil, eles tinham uma dívida, as americanas deviam mais ou menos 1,3 bilhões, e ele vale 130 bilhões na bolsa, isso equivale a 1% do seu patrimônio ali, do seu valor de mercado. Também não afetou tanto o Itaú, porque o Itaú tinha emprestado menos dinheiro para as americanas, aproximadamente 2,7 bilhões, e ele provisionou uma parte ali no seu balanço, provavelmente no próximo trimestre também tem a outra parte da dívida para ele provisionar. Como é que funciona essa provisão? O banco ele faz uma baixa contábil, porque ele sabe que aquele valor ali ele não vai receber, então ele já tem aquilo dali como um prejuízo mesmo. Como o Bradesco era o maior credor das americanas, ele tinha emprestado aproximadamente 4,5 bilhões, ele já deu abaixo de 100%, já limpou do seu balanço já agora no quarto trimestre, apesar que esse é um fato ocorrido em janeiro, então deveria dar essa baixa contábil no primeiro trimestre agora, mas os bancos já fizeram isso com antecedência, por quê? Porque aí no primeiro trimestre essa parte provisionada já não vai afetar o balanço e vai ter um balanço limpo no ano de 2023. E esse efeito das americanas é muito grave porque isso vai gerando uma operação em cadeia, um efeito dominó na economia, né? Provavelmente amanhã o mercado vai, pelo menos o Bradesco, pode ser que abra em queda, porque foi um dos piores trimestres da sua história, provavelmente. E a jogada do banco é essa, ele provisiona aquilo como um calote, eles emprestaram muito dinheiro para as americanas, uma dívida muito concentrada. A gente vai aguardar agora o balanço do BTG, que deve vir ainda pior do que o do Bradesco. O Banco do Brasil é esperado um lucro de 8 bilhões. Se ele dá uma baixa desse 1 bilhão e 300 milhões no seu balanço, vai se reduzir ali, mas ainda vai ser um lucro muito bom. Mas os maiores prejudicados aí ficou o Bradesco e quando anunciar o balanço do BTG, se ele provisionar toda essa dívida de 3,6 bilhões que as americanas tinham com ele,
pode ser que ele tenha um trimestre de prejuízo, ou ele provisiona uma parte agora e provisiona uma parte depois, para não assustar tanto o mercado. Mas em salvo é isso. Esses são os primeiros efeitos, né, que o furacão americano vem provocando. Ainda vai ter efeito em fornecedores, vai ter efeito em pessoas que vão ser mandadas embora, mais de entre 100 mil empregos entre diretos e indiretos. Pode afetar as outras varas disso também. E o pior de tudo, as americanas, ela provocou uma desconfiança nos investidores, principalmente os investidores iniciantes, uma desconfiança no mercado e uma desconfiança em relação aos investidores estrangeiros em relação ao mercado brasileiro. E as empresas aqui pode passar passa uma imagem que não são confiáveis para investir e isso pode ocorrer em qualquer empresa. Por isso é tão importante você diversificar os seus investimentos. Primeiro que o setor de varejo e setor de aviação não são setores recomendados para investir porque são setores muito cíclicos, com as margens de lucro muito pequenas e um trimestre dá lucro, outro trimestre dá prejuízo porque o governo ele mexe na taxa de juros, diminui o consumo, dá prejuízo. Quando volta dá um lucro, depois reduz, a concorrência é muito grande. No caso das empresas de aviação, elas não têm como controlar o preço do combustível, mas ela às vezes já vendeu a passagem ali parcelado em 10, 12 vezes, então as empresas de aviação também são empresas bem problemáticas para se investir. Raramente dá um lucro, normalmente elas ficam patinando ali entre prejuízo, dá um lucro pequeno, depois dá um prejuízo muito grande. Então não são setores recomendados para investir e provocou uma desconfiança no mercado em geral. Então, eu tinha falado das americanas em relação ao prejuízo que ela está causando aos bancos, porque os bancos é os caras mais malandro do mercado. Mesmo assim, ela deu um tombo aí, somar todas essas partes aí, mais de 10 bilhões só nos bancos, fora fornecedores e fora outros bancos menores também. Mas é isso, o vídeo de hoje era para falar sobre isso. Falou pessoal, até a próxima.